Sou Isabel Mendes, sou investigadora do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve e colaboro também em aulas aos alunos dos cursos de Gestão Marinha e Costeira na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve. Tirei uma licenciatura em Biologia Marinha e Pescas na Universidade do Algarve e depois um doutoramento em Ciências do Mar na área da Oceanografia, mais precisamente Micropaleontologia. Neste momento faço investigação já há mais de 20 anos e, essencialmente, usando os foraminíferos bentónicos como indicadores ambientais a diferentes escalas temporais. Eu viajei alguns quilómetros, porque eu sou da região centro, vim para a Universidade do Algarve e foi-me fascinando cada vez mais a biologia e depois foi acontecendo um pouco por acaso. Foram surgindo oportunidades, fiz um estágio, depois mais ligada à parte da geologia, à dinâmica costeira. Depois conheci os foraminíferos, que são organismos que vivem no sedimento, unicelulares, que são indicadores ambientais e podem nos dar informação sobre o ambiente atual e o ambiente no passado. Surgiu a oportunidade de fazer um doutoramento, fiz o doutoramento. Ao fim do doutoramento fui-me candidatando a bolsas de pós-doutoramento e neste momento tenho um contrato de investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia e estou a desenvolver a minha atividade no Centro de Investigação Marinha e Ambiental. E estou a dar aulas de geoquímica na interface oceano-continente e impactos das alterações climáticas nos ambientes marinhos e costeiros, em colaboração com outros docentes. Atualmente sou investigadora responsável de um projeto que iniciou em janeiro deste ano, chama-se RECAP, que pretende perceber como é que a adição de minerais em ambientes intermareais vai capturar mais dióxido de carbono da atmosfera. Para isso nós vamos implementar uma experiência na Ria Formosa, vamos adicionar diferentes minerais com diferentes tamanhos e vamos ver como é que este aumento da alcalinidade vai capturar mais dióxido de carbono da atmosfera e quais são os impactos que esta adição de minerais vai ter na microfauna, ou seja, nas bactérias, nos foraminíferos, na meiofauna, em todos os componentes dos organismos que vivem no sedimento. Esta experiência ainda não foi implementada, pretendemos que fazê-lo em setembro e vamos mantê-la durante 24 meses. Vamos mensalmente colher amostras de água, amostras de sedimento e vamos analisá-las e esperamos que daqui a 3 anos conseguimos ter resultados promissores. O que é um foraminífero? Como é que os foraminíferos comem? O foraminífero é um organismo unicelular, ou seja, só temos uma célula, e a grande diferença deste micro-organismo para outros micro-organismos unicelulares é que eles têm a capacidade de construir a sua própria carapaça, pode ser carbonatada com carbonato de cálcio ou usando grãos do sedimento para construir a sua própria carapaça, e para além disso possuem pseudópodes, que são extensões do citoplasma que saem desta carapaça e permitem que o foraminífero se desloque e que se alimente. São estes pseudópodes que dão também uma característica única. Os foraminíferos usam os seus pseudópodes, estes pés falsos que eles têm, que saem para fora da sua carapaça como extensões do seu citoplasma e formam uma teia, uma espécie de teia que captura as suas presas. Eles podem comer desde microalgas, como as diatomáceas, outras pequenas algas, ou então mesmo pequenos organismos, pequenos animais que ficam presos nesta teia formada pelos pseudópodes dos foraminíferos. Os foraminíferos são muito antigos? Os foraminíferos têm ciclos de vida muito curtos. Eles podem viver entre 2 meses a 2 anos. Uma das principais características dos foraminíferos é que eles possuem uma carapaça biomineralizada que tem o potencial de ficar preservada no registro fóssil. E estando preservada no registro fóssil, eles podem ficar preservados durante milhões de anos. Os primeiros registros de foraminíferos datam de há 500 milhões de anos. Há foraminíferos em todo o lado?
Os foraminíferos ocorrem apenas em ambientes marinhos. Dentro dos ambientes marinhos, eles podem ocorrer desde os estuários, desde zonas de transição entre o continente e o oceano, e dentro do oceano até às profundidades abissais, ou seja, a muitos metros de profundidade. Podemos sempre encontrar foraminíferos. No entanto, apesar de eles terem uma distribuição muito ampla, há algumas espécies que são características de determinados ambientes. Por exemplo, há espécies que só vivem em estuários, há espécies que só vivem em ambientes tropicais, há espécies que só vivem em ambientes profundos, e é essa característica que eles têm de se adaptarem a diferentes ambientes com condições específicas que nós podemos usá-los para a ciência como indicadores ambientais. Os foraminíferos podem viver na coluna d'água, são os foraminíferos planctónicos e têm um aspecto mais inflado, tipo uma pipoca, que possuem carapaças mais infladas, e depois temos os foraminíferos que vivem no fundo, no sedimento, na interface entre a água e o sedimento, que são os foraminíferos bentónicos. Muitas espécies também podem viver enterradas dentro do sedimento, que também é uma característica única destas espécies, viverem em ambientes com menos oxigênio e em condições mais extremas. Há foraminíferos em Portugal? Há muitos foraminíferos. Todas as praias, todas as zonas lagunares, os estuários, o fundo do oceano, existem imensos foraminíferos. Como eles são muito pequenos, eles têm normalmente menos de 1 milímetro, ocorrem em grande abundância em todos estes ambientes marinhos. Nas praias ocorrem muitos foraminíferos, mas normalmente eles já estão mortos, porque a praia é um ambiente muito energético, que tem muitas ondas, muita energia, e normalmente os foraminíferos preferem viver em sítios tranquilos, onde têm um ambiente tranquilo, onde tem alimento que chega e onde eles podem instalar. Também há espécies que vivem em praias, mas normalmente eles estão mais em ambientes mais tranquilos, no fundo do oceano, onde não tem correntes muito fortes, ou então só algumas espécies mais específicas é que vivem nestes ambientes. Nas praias, o que nós temos normalmente são carapaças de foraminíferos mortas. Temos praias, por exemplo, em algumas zonas do mundo, em que a areia da praia são só conchas de foraminíferos, carapaças de foraminíferos. Para que servem os foraminíferos? Os foraminíferos servem essencialmente para fazer a investigação. O que nós usamos os foraminíferos como indicadores ambientais, ou seja, como há espécies que ocorrem em ambientes muito específicos, por exemplo, zonas onde temos salinidades muito elevadas, zonas em que temos temperaturas muito elevadas, zonas que estão poluídas, zonas que não estão poluídas. Nós podemos, sabendo as espécies que ocorrem nestes ambientes e sabendo a sua distribuição e a sua abundância, nós podemos usar esta informação como um indicador ambiental da qualidade do ambiente onde eles vivem. Isto no caso de eles estarem vivos. Quando eles morrem e ficam fossilizados no sedimento, ficam preservados entre o sedimento, nós podemos ir a estes locais, tirar amostras de sedimento e, neste caso, podemos colher testemunhos verticais que nos permitem fazer a reconstrução do passado durante centenas de milhares de anos, estudar estas mesmas espécies em termos da sua composição, mas também estudar as carapaças destes organismos que preservam a informação sobre o ambiente onde eles estavam, as características químicas da água, o oxigênio, o carbono, e ao fazendo análises químicas nós conseguimos perceber como é que variou o clima, como é que variou o nível médio do mar, todas estas informações que nós podemos tirar através da análise destes seres microscópicos. Os foraminíferos também são usados mais recentemente para perceber o grau de acidificação dos oceanos, porque como muitas espécies têm carapaças carbonatadas, quando temos mais oxigênio, mais dióxido de carbono a ser absorvido pelo mar, a água do mar fica mais ácida e as carapaças destes organismos vão se tornando mais finas. Então, ultimamente, também têm sido feitos estudos para perceber se a espessura das carapaças está a diminuir ou não com o aumento da acidez e com o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera e consequente impacto nas alterações do clima. Por que é importante falar com as escolas? É importante para mim vir aqui hoje porque também há uma forma de divulgar
aquilo que eu faço e perceber se as pessoas acham interessante, porque o trabalho de investigador acaba por ser um trabalho um pouco solitário. Passo muitas horas à lupa, a fazer a separação de espécies, depois faço faço análises, escrevo artigos, publico artigos e o único feedback que eu tenho do meu trabalho é através dos outros colegas que leem os meus artigos e que publicam e que citam os meus trabalhos, ou então em congressos, em reuniões científicas onde eu estou e que discuto o meu trabalho com outros colegas. Para a sociedade, como são organismos muito pequeninos, que a maior parte das pessoas desconhece, para mim é importante também perceber, principalmente com as crianças, se elas gostam, se percebem, se veem as diferenças, o que é que elas acham. E foi uma experiência muito gratificante. Para o centro, penso que também é uma atividade que também permite alargar os horizontes das crianças e verem que, para além daquilo que elas conseguem ver, também há muitas coisas interessantes no mundo microscópico e que elas podem explorar e que dão informações sobre o que aconteceu na Terra, como é que evoluiu o clima na Terra, o que aconteceu, como é que estava o nível médio do mar há 10 mil anos, como é que todo o ambiente mudou ao longo do tempo.